Vamos ler primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 26. Essa mensagem já preguei aqui na igreja, mas eu quero trazer algo novo de Deus para você. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Versículo de número 24. Assim foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos. Assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então disse Saul a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas fará, e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho, e Saul voltou para o seu lugar. Amém? O texto fala sobre a segunda vez que Davi poupou a vida de Saul. A primeira vez que Davi poupou a vida de Saul, Davi fugiu para a terra de Gade, e lá entre os filisteus, Davi levantou um exército. Agora, pela segunda vez, Davi aqui já tinha um exército, 600 homens. Davi já tinha uma posição, e Davi então decide que não iria matar o rei Saul. Davi decide que ia poupar a vida de Saul. Escute o que eu vou dizer a você. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido por Deus para fazer algo grande. Davi foi ungido por Samuel, profeta. Mas presta atenção: quando nós temos algo para realizar em nossa vida, nós seremos preparados. E Saul foi a pessoa que Deus usou para preparar Davi para o trono. Por um período de tempo, Saul foi o cadinho de Deus na vida de Saul. Sabe o que é um cadinho? Vou te ensinar o que é um cadinho. Cadinho é uma peça feita de louça, aonde se coloca o ouro dentro para purificar com o fogo, ou a prata. Então você pega aquele cadinho, coloca o ouro, a prata ali dentro e taca fogo, e ali você separa o ouro das suas impurezas. Você queima a impureza que tem no ouro. O nome daquela peça chama-se cadinho. E o cadinho de Deus na vida de Davi chamava-se Saul. Davi precisava ser preparado e treinado para ser um rei. Ele precisava ser preparado porque ele tinha o coração de Deus, mas ainda não sabia. Então ele precisava descobrir isso em sua vida. Fala para o teu irmão: você tem o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não sabia. Ele precisava ser preparado, tratado, ministrado. E a pessoa que Deus usou para fazer isso foi Saul.
Talvez exista uma situação em sua vida que está tratando você. Eu falei no discipulado semana retrasada que o deserto, o caminho mais longo, foi o caminho necessário para tirar o Egito de dentro do povo. Agora, existia um caminho para tirar o pastor de ovelhas a se tornar um rei. Um homem do campo, para se tornar um rei, precisava absorver isso. E sabe como ele ia absorver? Sendo tratado através de Saul. Deus quer fazer de você uma pessoa grande. Deus tem algo grande para realizar na sua vida, mas você não está entendendo o trabalhar de Deus. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua história. Então Deus começou a trabalhar na vida de Davi, através de Saul. Saul tentou matar Davi algumas vezes. Davi fugiu. A primeira vez entrou no templo, onde os sacerdotes ficavam lá, preocupados onde tem uma espada. Pegou a espada de Golias, desceu para a terra dos filisteus. Agora, Davi estava mais uma vez diante de Saul. E sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Versículo 1, capítulo 27. Disse, pois, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul? Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca todas as esperanças de me perseguir, e por todos os limites de Israel, assim me livrarei das suas mãos. Dispôs-se Davi, e com 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, Jezreelita e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Avisando Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de persegui-lo. Escute aqui. Quando nós estamos atribulados com a luta, nós não conseguimos ouvir Deus falando. E Deus usou a boca de Saul dizendo: bendito és tu, meu filho Davi, porque você vai prosperar em tudo. O que Saul falou para ele? Que ele iria prosperar, que ele ia vencer. Mas Davi estava tão tribulado, tão perturbado com as perseguições de Saul, que Davi não conseguiu entender. As lutas nos fazem parar de ouvir Deus falar conosco. Nós não conseguimos ouvir, ou distinguir, ou entender Deus falando conosco. Está entendendo? E aí o que Davi fez? Não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram os inimigos de Israel. A primeira coisa que uma pessoa faz quando está atribulada e não consegue ouvir a voz de Deus, sabe o que é? Voltar para a terra dos filisteus. Foi o que Deus impediu Israel de fazer, de voltar para o Egito. A primeira coisa que uma pessoa atribulada que não consegue ouvir Deus falando, e muitas vezes Deus vai falar com você através do seu inimigo, viu, querido? Deus vai falar com você através das pessoas que estão te perseguindo. Deus vai falar com você através da situação que está se movendo em tua vida. Está difícil? Ouça Deus falar com você. Davi, então, sabe o que ele faz? Nada melhor do que eu fugir para a terra dos filisteus. Ei, primeira coisa, não fuja. Eu estou com o teu irmão do lado aí, fala para ele: ei, para de fugir, meu. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja. Aí de repente o diabo vem, começa a tribular você. Aí você fala: não vou mais não, vou no baile.
Vou mais não. Vou, sei lá para onde. Sabe por que você não está conseguindo discernir a voz de Deus que está falando com você? Você não está entendendo que essas lutas, essas coisas que estão acontecendo na sua vida é para preparar você para o trono que Deus preparou para a sua vida. Davi então decide ir para a terra dos filisteus. Davi decide então fugir. Para de fugir. Vai fugir até quando? Olhe para mim. Vai fugir até quando? Davi foge. E sabe o que Davi faz? Leva com ele os discípulos. Leva com ele os 600 homens que ele havia pego lá na caverna. Homens atribulados, homens perturbados, homens endividados. Que Davi havia feito deles soldados valentes. Davi foge e leva eles juntos. E quando nós fugimos, a tendência é que as pessoas que estão olhando para nós fujam também. Ei, você é alguém que é referência para outro alguém. Você é uma pessoa que tem gente olhando para você. E se a sua vida vai mal, está decidir se consertar com Deus, porque tem pessoas que estão olhando para você. Para de ficar fugindo. Está na hora de você tomar uma decisão, porque Deus tem algo para realizar na tua vida. Escute, Davi foge para a terra dos filisteus e leva com ele junto 600 homens. E ele chega lá em Gate, na terra dos filisteus, e se une a um dos reis dos filisteus, a Maoque. E Davi ficou lá por 1 ano e 4 meses. Davi ficou no meio daqueles homens 1 ano e 4 meses. E aí sabe o que acontece? O rei, para agradar Davi, dá a ele uma cidade chamada Ziclag, que pertencia aos reis de Judá, foi tomada pelos filisteus, e até hoje ela pertence aos reis de Judá, porque Davi tomou posse, ele deu Ziclag. Escute, irmão, o diabo vai te agradar. Quando você estiver fugindo do propósito de Deus, o diabo vai tentar te agradar. O diabo vai te oferecer alguma coisa. Quando Davi chega lá em Gate, ele dá Ziclag, ele dá uma cidade para Davi. Essa cidade aqui é sua, Davi. Fica bom aqui para você? Fica bom esse espaço aqui para você? Você vai ficar confortável aqui? Ele vai te oferecer coisas que vão te deixar confortáveis, que você acha que está bom, que você acha que está maravilhoso, mas não, ele está te prendendo. Quando nós fugimos do propósito, o diabo vai nos prender a ele. Davi então ficou em Ziclag. E Davi então começa agora a fazer loucura. É aí que está o problema. Quando estamos fugindo do propósito, nós somos agradados pelo diabo. E aí a gente começa a fazer o que ele quer. Davi começou a fazer loucura. Vamos continuar. Subia Davi, versículo 8, capítulo 27. Subia Davi com os seus homens e dava contra os Gersuritas, os Gersitas, os Amalequitas, porque eram esses moradores da terra desde Telã, na direção do sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as vestes, e voltava e vinha a Ax. Veja, Davi começou a fazer loucura. A tendência quando fugimos do propósito é começar a fazer loucura, pastor Ricardo. Nós estamos fugindo do propósito, então tudo vale tudo, vamos botar para quebrar. E Davi começou a matar todo mundo. E aí que está o problema. O rei pergunta para Davi, contra quem deste hoje? E Davi respondia, contra o sul de... Está lendo o texto? Versículo 10. Contra quem deste hoje? Davi respondia, contra o sul de... Contra o sul de... Davi começou a matar os seus parentes.
Davi começou a matar as pessoas que eram seus compatriotas, seus conterrâneos, ou seja, ele começou a matar seus irmãos. Quando estamos fugindo do propósito, nós começamos a matar os nossos irmãos. Contra o sul dos Jaramelitas, o sul dos queneus, Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para os trazerem a Gade, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, assim fazia Davi. Davi se tornou um criminoso. Porque o que ele fazia, ele escondia do rei de Gade. Ele matava todo mundo e falava, não, para que as pessoas não nos denunciem. Davi se tornou um criminoso, sabe por quê? Porque ele estava fugindo do propósito de Deus. Olha para o teu irmão de novo, fala para ele, para de fugir. Davi se tornou um criminoso e começou a matar os seus parentes, começou a matar os seus compatriotas, começou a matar as pessoas que talvez o admiravam. Assim Davi o fazia. Este era o seu proceder todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Versículo 12. Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele, por certo, aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que será meu servo para sempre. O diabo está dizendo isso. Vai ser meu servo. Aques representa o diabo, os filisteus, os adversários de Deus, os inimigos, porque assim eram os filisteus, os inimigos. Davi se alia aos inimigos, e sabe o que ele fala? Será meu para sempre. Agora, faço uma pergunta para você. Você quer ser do diabo? Sim ou não? Hã? Quem quer ser do diabo aqui? Por acaso você anda por aí, como é teu nome, filha? Alessandra, você já viu alguém na rua pregando assim, olha, vamos para o inferno, porque o inferno é bom, é gostosinho, é quentinho, já viu? Já viu alguém dizendo isso, olha, o diabo quer você, sabe por que não? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. As pessoas estão se entregando para o diabo a troco de qualquer coisa. E foi para isso que Cristo morreu. Para que nós fôssemos libertos das prisões que o diabo tem colocado na vida das pessoas. 1 de João capítulo 3, versículo 8, diz que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas o Filho de Deus se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. Ou seja, existe uma solução. Você não precisa ficar preso, você não precisa ficar amarrado, você não precisa viver derrotado, porque Jesus sofreu para que você fosse livre das armadilhas e das obras do diabo. Aques disse, ele será meu servo para sempre. Só que ele não contava que Davi não era qualquer um. Davi não era qualquer um. Fala para o teu irmão. Você não é qualquer um. Fala para ele, você não é qualquer um. Você não é qualquer um, não. Davi não era qualquer um. Agora tem um problema, irmão. Temos um problema. E o problema é que quando nós estamos servindo ao diabo, as pessoas padecem. Quem nos acompanha padece, foi o que aconteceu. Um dia, Davi foi convocado para a guerra contra Israel. Saul
desceu para consultar a pitonisa de Endor, para saber se eles iam vencer a batalha. Consultar a vidente. Para de ficar consultando vidente, meu filho. O que é seu, é seu. Saul desceu para consultar a vidente, para saber se ia ganhar a batalha contra os filisteus. Aí sabe o que acontece, irmão? Ele sobe para a guerra, e quando ele chega na batalha, Saul vê Davi no meio do exército dos filisteus. Mas não foi só Saul que viu, não. Os adversários de Israel também viram. Capítulo 29. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeca. Acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na sua retaguarda. Sabe por que Davi foi com Aquis? Porque Davi se tornou a guarda, a tropa de choque, né? A guarda pessoal de Aquis. E Davi foi junto com Aquis. E quando chegaram, eles disseram, os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este o Davi, o servo de Saul, rei de Israel? Esteve comigo há muitos dias ou anos. Está comigo. É meu escravo. Está comigo. Anda comigo. Já largou lá o povo de Israel, já largou Saul, já esqueceu todo mundo. Ele está aborrecido, está magoado, está ferido com todo mundo. Ele não quer saber de mais ninguém. É nosso. É assim que o diabo está falando de você, viu? É tudo meu. É nosso. Só que é o seguinte: ele disse, coisa nenhuma achei contra ele desde o dia que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele e disseram: faze-o voltar este homem, para que torne ao seu lugar que designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois que de outro modo se reconciliaria com o seu Senhor. Não seria porventura com a cabeça desses homens? Escute, o diabo, o inimigo, olhou para Davi e falou: não, esse cara não pode ir conosco não. Não pode ir porque ele tem uma marca. Ele não pode ir conosco porque esse rapaz aí, se amanhã ou depois ele se arrepende e volta para o exército de Israel, vai ser um problema para nós. Escute aqui, irmãos, há um propósito de Deus na sua vida, e o Senhor está dizendo a você que o diabo não te quer mais. Escute, você não serve mais para ele. Você não serve. Sabe por quê? Você tem a essência de Deus em tua vida. E era o que acontecia com Davi. Os filisteus ficaram com medo. Não, ele não pode subir conosco na guerra, porque se ele se reconciliar com o Senhor dele, será um problema para nós. Contou com o teu irmão e falou: você tem a marca. Ele não pode ir conosco. Se ele for conosco, será um problema. O diabo sabe. Você não pode ir. Você pode até tentar ir lá. Está entendendo? Você pode até ir lá na balada, mas você pode até fazer um ziriguidum de vez em quando, mas há algo de Deus em teu coração. Deus sabe que no momento do aperto você vai correr para os pés do Senhor. O diabo, irmãos, ele pode até achar que você é escravo dele, mas ele sabe que você tem a essência de Deus em sua vida. O rei, os filisteus sabiam: esse cara matou Golias, ele não serve para andar conosco, ele serve o Deus de Israel, ele pode até fazer barulho aqui no nosso meio, mas a primeira chance que ele tiver, ele vai destruir a gente. Não podemos aceitar no nosso meio. Escute, você não serve para servir o diabo.
desculpa a redundância, mas você não serve para servir o diabo, porque Deus te escolheu. Olha o que ele diz aqui, de modo que se reconciliaria com o seu Senhor. Não é este aquele Davi que uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu 1000, porém Davi feriu 10.000? Aques chamou Davi e disse, tão certo como vive o teu Senhor, tu és reto, e me parece bem que tome partes comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia que passaste para mim até o dia de hoje. Porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, que não desagrades aos príncipes dos filisteus. Então disse Davi a Aques, porém, o que fiz eu? O que achaste com o teu servo desde o dia em que entrei a teu serviço até hoje, para que não vá a peleja contra o inimigo do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques a Davi, bem o sei, que na verdade os meus olhos é bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba conosco à batalha. E sabe o que acontece? É certeza que quando Davi chegasse na batalha e visse Saul, sabe o que Davi ia fazer? Ia virar a espada contra os filisteus. Por quê? Porque Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes e não fez. Agora, não é dessa vez que ele iria fazer. Irmãos, o diabo sabe que na hora H, ele vai correr para os braços do Senhor. Certamente quando Davi chegasse diante do exército, Saul, eu não matei ele lá atrás, vou matar ele agora por quê? Porque Aques quer que eu mate? Não. Olhe para mim. Deus está falando para você hoje que o diabo não te quer. Você não serve para ele. Você não está entendendo. Deus está falando para você. O diabo não te quer. Você não serve para ele. Então trate de abandoná-lo. Trate de mudar o seu coração. Trate de olhar para a cruz. Porque existe uma transformação que Deus pode fazer na tua vida. Davi então volta. E quando ele volta, ele encontra Ziclag totalmente destruída pelos amalequitas. A primeira coisa que Deus vai fazer, quando você decidir voltar, ele vai destruir tudo o que o diabo te deu. Você não entendeu, né? Deus vai destruir tudo o que o diabo te deu. E o que o diabo deu para Davi? A cidade de Ziclag. Quando Davi chega em Ziclag, a cidade estava destruída. A cidade estava acabada. Os homens se levantam contra Davi, sabe por quê? Porque a cidade estava destruída, os amalequitas haviam levado as mulheres, os filhos e tudo o que eles tinham. Aí sabe o que acontece, irmão? Acontece com todo aquele homem e mulher que são quebrantados diante de Deus. Vamos lá? Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado de ímpeto contra o sul e Ziclag, e estava ferida e queimada. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram. Escute, Deus não vai deixar ninguém da tua família morrer.
Porque os amalequitas matavam, roubavam e destruíam. O lema dos amalequitas era esse: matar, roubar e destruir. Apóstolo, mas esse não é o lema do diabo, não. É o lema dos amalequitas: matar, roubar e destruir. Porém, contra Davi, eles não fizeram nada, só destruíram a cidade. Quem havia dado a cidade para Davi? Ax, o adversário de Deus. Havia dado a cidade, então, só destruiu Ax. Não destruiu mais nada. Preservou a família, preservou os filhos. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e lá queimada, suas mulheres e seus filhos levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a sua voz e choraram. Primeira coisa, eles começaram a chorar. Havia amargura, choro e arrependimento. Até que não tinham mais forças. Davi muito se angustiou, o povo se falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um com seus filhos e as suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ei, em quem Davi se animou? No Palmeiras? No Corinthians? No Santos? Na Vai-Vai? Não, Davi se animou no Senhor. Quando falaram, vão matar você, Davi. Não. Eu vou buscar a Deus. E Davi, então, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Quem Davi consultou, irmão? Ele consultou o horóscopo? Ele consultou o Google? Não, ele consultou o Senhor. Então por que você anda consultando as videntes, os problemas aí fora? Deus está falando para você: consulte ao Senhor, porque a resposta que você precisa virá da boca de Deus. Davi consulta o Senhor e pergunta: eu perseguirei, eu alcançá-lo-ei? O Senhor responde: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertará. Eu quero terminar falando para você: o diabo não te quer, e Deus vai restituir o que você perdeu nesse tempo que você andou perdido aí. Davi fugiu para a terra dos filisteus, porque estava amargurado, não conseguia ouvir a voz do seu líder, não conseguia ouvir o que Deus estava falando. Irmãos, escute, não permita que a amargura tire você do foco. Não permita que a luta atrapalhe você. Siga olhando para o Senhor. Davi disse: Senhor, eu vou perseguir os aniversários, eu vou alcançá-los, tudo que eu perdi eu vou ter de volta. Deus está falando com você nessa noite, que o seu lugar é nos pés do Senhor. O seu lugar é na presença de Deus. O seu lugar é servindo Ele, e não o adversário, não o diabo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para falar para você: há uma esperança para o seu coração. Há uma esperança para você. O diabo tentou destruir você, mas Deus está falando a você hoje: vem, porque eu te amo. Você vai rodar para todo lado, você vai ir para todo canto, mas é nos pés do Senhor que você vai encontrar descanso para a sua vida. É nos pés do Senhor que você vai encontrar descanso para a tua alma.
É nos pés do Senhor que você vai encontrar refrigério para a angústia da sua alma. Davi só encontrou refrigério nos pés do Senhor quando ele o buscava. Eu quero falar para você hoje. Corra para os pés do Senhor nessa noite. No meio dos filisteus não é lugar para você viver. No meio dos filisteus não é lugar para você estar. O seu lugar é nos pés do Salvador. O seu lugar é servindo ao Senhor. Fica de pé no seu lugar.